Olá a todos, aqui é o Showtime 112. O F-8 Crusader pode não ser a aeronave de combate mais famosa da Guerra do Vietnã, mas sua história está longe de ser comum. Apelidado de O Último Pistoleiro, o Crusader é frequentemente lembrado como o jato que permaneceu fiel às suas origens, mesmo quando a filosofia predominante dos caças parecia estar indo na direção errada. Ao contrário da maioria das versões do F-4 Phantom, o Crusader manteve seus canhões internos, especificamente 4 canhões, Colt Mark 12 de 20 mm. Embora esses canhões tenham contribuído para o status lendário do Crusader, eles na verdade não foram responsáveis pela maioria de suas vitórias aéreas, ou, pelo menos, não diretamente. Durante a Guerra do Vietnã, os pilotos do F-8 foram creditados com a derrubada de 19 MiGs. Desses, apenas 2 foram abatidos apenas com canhões, e mais 2 foram finalizados com canhões após serem atingidos por mísseis. Ainda assim, a presença desses canhões internos teve um papel único no sucesso do cruzado. Enquanto o restante da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos mudou o treinamento dos pilotos para longe das manobras de combate aéreo, a comunidade dos cruzados manteve suas habilidades aéreas afiadas, porque os canhões estavam lá e não podiam ser ignorados. Além disso, o cruzado foi projetado antes de tudo como um caça de superioridade aérea. Em maio de 1953, Sean Spott foi escolhido para projetar o primeiro caça supersônico da Marinha, o F-8. Mais ou menos na mesma época, o equivalente mais próximo da Força Aérea, o F-100 Super Sabre, atingiu voo nivelado supersônico pela primeira vez. Ambos os jatos utilizavam o motor J-57 com pós-combustor, mas, curiosamente, o F-8 da Marinha era muito mais leve. O cruzado entrou em serviço operacional em 1958. Durante sua produção, foram construídas 1.219 aeronaves para a Marinha e os fuzileiros navais dos Estados Unidos. As últimas unidades foram construídas em 1965 para a Marinha Francesa, que se tornou o terceiro principal operador. Há também uma nota interessante: a Força Aérea das Filipinas comprou 35 Crusaders, de segunda mão em 1977, aposentando-os definitivamente em 1991. Originalmente, o Crusader foi designado como F-8U, seguido por um hífen, um número e às vezes uma letra para indicar a variante. Mas em 1962, a padronização de Robert McNamara levou à agora familiar designação F-8, com a letra depois dela indicando a variante. Há até uma história sobre o secretário de Defesa se envergonhando diante do Congresso, pensando: o F-4H Phantom da Marinha e o F-4C Phantom da Força Aérea, inicialmente chamado de F-110 Spectre, eram duas aeronaves completamente diferentes. O F-8 entrou em combate no Sudeste Asiático a partir de 1964. Suas missões se expandiram além da superioridade aérea para incluir vários papéis ar-solo, mas as patrulhas de combate continuaram sendo seu principal foco. O primeiro encontro dos cruzados com os MiGs norte-vietnamitas aconteceu em 3 de abril de 1965, perto da ponte Tan Hoa. Os pilotos de MiG disseram ter abatido 2 caças americanos, mas registros dos Estados Unidos apontam apenas um cruzado danificado. Já cobrimos essa história em detalhes em um vídeo anterior, então confira se você perdeu. Em abril de 1966 pilotos de F-4 Phantom da Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos já tinham várias vitórias contra MiGs, mas os do cruzador relataram poucos avistamentos. Isso ocorre porque pilotos norte-vietnamitas priorizavam emboscar bombardeiros. Enfrentar um caça de superioridade aérea tão capaz quanto o cruzador era arriscado demais para suas forças menores. Então, em junho de 1966, o USS Hancock retornou para uma segunda missão no Vietnã. O novo líder do grupo aéreo era o comandante Alberto Jack Munger, piloto de ataque experiente. Foi uma grande mudança. O comandante anterior do grupo era piloto de caça, e os pilotos de Crusader duvidavam de encontrar MiGs sob comando de um piloto de ataque.
quando eles não tinham tido muita sorte, mesmo com um dos seus no comando. Mas o comandante Munger percebeu algo. Os pilotos de A1 e A4 avistavam MiGs com mais frequência que as tripulações dos Crusader. Para atrair os MiGs contra os Crusaders, os F-8 precisavam ficar perto do grupo de ataque em vez de se espalhar como de costume. A nova tática não deu resultado imediatamente, mas em 12 de junho de 1966, tudo mudou. O comandante de 39 anos do VF-211, Harold Marr, liderou um mini Alpha Strike a partir do USS Hancock ao meio-dia, com o tenente júnior Philip Van Patella como seu ala. A outra seção do VF-24 era liderada pelo tenente-comandante Fred Richardson. Os 4 Crusaders escoltaram os Skyhawks até quartéis ao norte de Haiphong. Voando a apenas 1.500 pés, sob um céu nublado, eles atravessaram montanhas em condições climáticas ruins. Após os Skyhawks terminarem seu ataque, a formação seguiu para o norte por um desfiladeiro, com os Crusaders seguindo os A4, De repente, Van Patella chamou: "Tally-ho! Inimigos às 7 horas!" Avistar o inimigo primeiro dava vantagem, então Van Patella virou rapidamente para os MiGs. Depois, lembrou que não viu mais nenhuma aeronave americana até o fim do combate. Na prática, estava sozinho. Van Patella disparou um Sidewinder de frente, mas não havia chance de acertar. Ele culpou sua inexperiência e nervosismo. Mesmo assim, ele manobrou atrás de um dos MiGs e tentou outro disparo de Sidewinder, desta vez em uma boa posição de tiro, mas o míssil falhou ao ser lançado. Então, outro MiG passou rapidamente na frente de Van Patella. Ele trocou de alvo e disparou suas metralhadoras, mas elas travaram após apenas alguns tiros. Frustrado, ele se afastou e retornou ao porta-aviões. Enquanto isso, Harold Maher seguiu Van Patella na curva e tentou acertar seu MiG na primeira passagem com as metralhadoras, iniciando um combate aéreo acirrado. Após uma reversão brusca, Marr atirou novamente em um ângulo de deflexão alto, mas errou. Perseguindo o MiG por um pequeno vale, Marr travou o alvo com seu buscador Sidewinder e lançou um A9D. Mas o ângulo era muito acentuado e o míssil errou. Nesse momento, o piloto do MiG, provavelmente com pouco combustível, tentou escapar. Marr entrou atrás, acionou o pós-combustor e disparou o segundo Sidewinder a cerca de 800 metros de distância. Dessa vez ele viu o impacto, o MiG caiu sem ejeção. Observado. A outra seção de Crusader, liderada por Richardson, engajou a segunda seção de MiGs. Richardson lançou seus 2 Sidewinders. O primeiro errou um MiG que se desengajava, e o segundo foi disparado quando os MiGs tentaram fugir nas nuvens. Mais uma vez, sem sorte. Seu ala, o tenente J.R. Grau Dennis Duffy, também disparou um Sidewinder, mas ele não alcançou o alvo, e ele também teve problemas para carregar a arma. Após sua vitória, Marr saiu das nuvens e avistou mais 2 MiGs circulando a 6.000 pés. Ele se aproximou de um e atirou, mas uma pane elétrica fez suas armas falharem antes de concluir o serviço.
Ele viu destroços voando do MiG, mas não houve fogo nem explosão e o MiG escapou. O tenente-comandante Marr conquistou a primeira vitória aérea confirmada para o F-8 Crusader. Ele recebeu apenas o crédito de provável abate pelo segundo MiG. Durante a batalha, os Crusaders dispararam 7 Sidewinders, mas apenas um atingiu o alvo. 3 dos 4 Crusaders tiveram falhas nas metralhadoras. Van Patela depois refletiu que os pilotos não mantiveram a integridade da sessão. Um erro, mesmo para uma comunidade que praticava combate aéreo mais que qualquer outra na Marinha ou Força Aérea dos Estados Unidos. Na época, ainda havia muito espaço para melhorias. E, eventualmente, o Top Gun foi criado para reaprender essas habilidades perdidas. Essa é a história pela perspectiva americana. Os espectadores já sabem o que vem a seguir. Ao olhar o outro lado, como sempre, as discrepâncias são grandes. De acordo com fontes norte-vietnamitas, 2 pilotos de MiG-17, Lago Wang Trung e Vo Van Mon, decolaram do aeroporto de Cap às 14h43. Após alguns minutos, eles viram 2 Crusaders escoltando Skyhawks em retirada. 2 Crusaders viraram para enfrentar e uma batalha aérea começou. Após uma passagem de frente, os Crusaders conseguiram entrar em posição de tiro, mas um MiG escapou após várias manobras. O outro, pilotado por Lake Wang Trung, conseguiu ficar na cauda de um Crusader e o atacou com canhões. O piloto vietnamita reivindicou a vitória e sua conquista foi oficialmente confirmada. Lake Wang Trung continuaria e se tornaria um as com 5 vitórias. Mais 2 MiG-17 decolaram para a área, mas não há menção de que tenham engajado a seção de Richardson. De acordo com fontes norte-vietnamitas, todos os MiGs retornaram em segurança, sem perdas. Eles consideraram o confronto uma grande vitória, forçando os americanos a lutar em baixa altitude, onde os mísseis eram ineficazes. Mais uma vez, a batalha com 2 reivindicações de abate, mas nenhum lado admite perdas. O relato vietnamita é menos detalhado, mas você pode tirar suas próprias conclusões sobre qual versão parece verdadeira. O tenente Van Patela teve outra chance contra um MiG 9 dias depois, mas essa é uma história para outro vídeo. Deixe nos comentários se você quer ver esse episódio aqui no canal. Obrigado por assistir e siga acompanhando o Showtime 112.